graça e a paz do Senhor Jesus nesta manhã de quarta-feira, chegando aqui para fazer mais um pão diário para você nesta manhã. Já aqui entrando no tema da nossa mensagem, que é baseado na revista do quarto trimestre de 2025, EBD Adulta, que tem como tema Corpo, Alma e Espírito. A lição de número 12, que tem como tema o Espírito Humano e o Espírito de Deus. E o tema da nossa mensagem se encontra em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, que diz: o mesmo Espírito com o Senhor. Então, nós entraremos na leitura da palavra de Deus para a nossa meditação nesta manhã. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. 1 Coríntios 6 e 17. E amados irmãos, que palavra forte, que palavra forte. Como nós podemos ver na leitura oficial de 1 Coríntios 6,13, falando que o alimento é para o estômago e o estômago é para o alimento, mas Deus aniquilará tanto um quanto o outro. Mas o nosso corpo não é para fornicação, não é para coisas imundas, né? Mas diz que o nosso corpo, o Senhor é para o corpo e o nosso corpo é para o Senhor, ou vice-versa. Então, o que é que eu vou entender desta palavra? Que o Senhor está falando que a nossa matéria ela é perecível. Então, quando a morte vier, a morte física, certamente seremos sepultados e o nosso corpo físico ele perecerá, né? Mas o nosso corpo, ainda quanto na terra, enquanto nós estamos vivos, ele tem que ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. E aí eu pergunto para você: Deus habita em templos imundos? Ele habita em casas imundas? Não. Então, para que Deus possa habitar na nossa vida, é necessário que tenhamos uma vida alibada na presença do Senhor, irrepreensível, santa, fiel, verdadeiro. Temos que ser cristãos na pessoa de Cristo Jesus, homens e mulheres compromissados, não com prostituição, com fornicação, nem com adultério, não. Nós temos que ser fiéis. E eu digo, eu sou fiel a Deus, mas se eu não for fiel à minha esposa, eu não sou fiel a Deus. Se eu digo que eu sou fiel a Deus, eu sou fiel à minha esposa, mas não sou fiel à igreja a qual pastoreio, também não é fidelidade. Porque fidelidade é em todas as áreas da nossa vida, não é algo numa parte e em outra não. Se chama isso adultério, quer dizer, nem sempre. Adultério não é quando nós nos prostituímos, traímos a nossa esposa, mas o adultério é quando nós adulteramos algo que é puro. Muitas pessoas, tem pessoas que são adúlteros da palavra, estão adulterando a palavra de Deus, estão distorpando a palavra de Deus, lendo, dizendo que não é bem assim, que Deus tolera o pecado, que Deus é isso, que Deus... Irmão, temos que ter muito cuidado, porque a Bíblia diz que Jesus vai dizer que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, mas aqui nós temos que ter cuidado, estarmos concentrados em fazer a vontade de Deus, mas não somente fazer a vontade de Deus, ser fiel a Ele, sermos fiel, temos que ser fiel, porque Jesus ele é fiel conosco. A Bíblia diz, se nós formos fiel, Ele é fiel para conosco, e se nós formos infiéis, Ele continua fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Mas Ele está dizendo aqui que o estômago é feito para o alimento e o alimento para o estômago, mas o corpo não é para prostituição, para, no caso, fornicação. Então o corpo é para o Senhor. Tudo que nós fizermos tem que ser para o Senhor. Nós temos que ter uma vida santa. O que é ser santo? É ser separado das coisas do mundo. Vivemos no mundo, vivemos, mas não pertencemos a ele. A Bíblia vai dizer que Enoque era um homem que andava com Deus. Por que Enoque andava com Deus? Deus andava com ele literalmente? Não. Enoque era um homem de santidade diante de Deus. Que nós possamos ter esse mesmo exemplo na nossa vida. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã de quarta-feira, trazendo para você esse momento tão gostoso, né? Agradecer a Deus pela vida da minha esposa, minha companheira, de todos os momentos. Que Deus continue abençoando a sua vida, meu amor, que está agora lá no seu trabalho, né? Mas que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Então aqui eu quero também agradecer você que tem assistido o programa Pão Diário, que passou todo esse ano junto conosco, né? Está aqui desde de 2023, está conosco aqui, sendo uma companhia fiel no programa Pão Diário. Que Deus abençoe a sua vida. E aqui tem alguns grupos, né, a qual nós colocamos o nosso link do nosso canal,
que é entre ele o primeiro é o Pão Diário Escritos, onde nós temos a missionária Geila, a missionária Rosa, a missionária Maria Erlinda, presbítero Fidelício, irmã Aparecida, irmã Ivani, irmão Davi e a irmã Cleia, todos ligados no programa Pão Diário. Também tem o Galera do Tetim, Cariri que eu amo, hashtag FM Music Goiás, pregadores de Gurupi, pregadores do Brasil, Diego Águias, também do nosso amado pastor Diego, amigo lá de Goiânia, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, nosso pastor Diego Vinícius, Deus abençoe, que sai pregando o evangelho de Brasil afora aí. Quando eu for grande, eu quero ser pregador igual o senhor, viu, pastor Diego? Que Deus abençoe a tua vida. Então, irmãos, temos também do grupo Quarentena de Oração, Homens que Oram. Um abraço também ao nosso amado presbítero Rodrigo Falcão, do grupo Pregadores do Brasil. Deus abençoe a tua vida, varão de Deus também, continue sendo bênção na mão do Senhor. O nosso amado irmão do grupo Homens que Oram, Brasil Minha Pátria, EBD Prática, grupo de orações, enfim, outros grupos que às vezes a gente acaba esquecendo, né? E também os grupos da família, grupo da família Moura, família Lopes, família Mesquita, o meu cunhado Edson lá no 40 Hora em Ananindeua, no Pará, cunhado de Nelson Tianata em Santa Bárbara do Pará, ligadinho no programa Pão Diário também, o Diácono Noé em São Caetano de Odivelas, evangelista Valdemar e Condespar Santa Maria das Barreiras, sul do Pará, pastor Jailton, pastor Ariquimédio, pastor missionária Mari em Paraíso do Tocantins, ao nosso pastor presidente também, pastor Raimundo Silva, um abraço, Deus abençoe a sua vida, meu pastor. Também aqui o Diácono Messias Lagoa da Confusão, Deus abençoe a tua vida, varão de Deus, Tocantins também, presbítero Luiz Antônio e família em Gurupi Cariri do Tocantins, a sua genitora Dona Deusina aqui em Gurupi do Tocantins, também ainda ligadinho no programa Pão Diário, nossos amados irmãos da IADMIP Gurupi, da Assembleia de Deus Missão, onde nós pastoreamos aqui no setor Jardim Medeiros. Um abraço ao nosso diácono Zé lá no seu mercadinho popular, Deus abençoe. O nosso amado irmão do Ponto de Pregação Nova Canaã, lá no Jardim Tocantins, e todos vocês que têm assistido o programa Pão Diário, que Deus continue abençoando a vida de vocês, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e bendizemos, para que o Senhor venha, Pai, nos dar graça em nome do Senhor Jesus, Pai, nos abençoa, nos concede a vitória, não só hoje, mas para todos sempre, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Deus nos dá uma semana, um restante de semana abençoada em nome de Jesus, em nome de Jesus.